Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero tomar carona na fala do Dr. Júlio para parabenizar cada um de vocês pelo Dia dos Vereadores. Eu que tive a grata oportunidade de ser coordenador jurídico na campanha eleitoral de 2018, do governador Mauro, que esteve aqui hoje de manhã, e tive a imensa satisfação, de poder trabalhar com inúmeros vereadores ao longo dos 45 dias de campanha, porque são vocês que de fato elegem os prefeitos, elegem os deputados, elegem os governadores, e para mim é uma felicidade muito grande poder estar falando aqui na Assembleia Legislativa em comemoração ao Dia dos Vereadores. E assim fazendo, e já verificando a aula que o Dr. Lide deu a respeito de propaganda eleitoral, com os acréscimos pontuais muito felizes do Dr. Júlio, eu vou tomar carona no que disse o presidente Ediclei no começo do evento aqui agora na parte vespertina, para dizer que eu vou propor um bate-papo, eu acredito que a nossa nação, o nosso país tem uma legislação eleitoral muito inflada. É impossível a gente... Eu mesmo, que sou advogado eleitoral já tenho um tempo, muitas vezes a gente não se lembra de pequenos detalhes, o nosso vice-governador Pivetta fala que a gente tem um cipoal legislativo a respeito da questão eleitoral. Então, a minha proposta é examinar o cenário que foi deixado pela reforma eleitoral, que obteve 14 vetos do presidente Bolsonaro, falar um pouco sobre as experiências das últimas eleições de 2018, focar a minha fala em 3 eixos estruturais que eu acho importante que os senhores tomem cuidado com relação às eleições de 2020, e aí sim, eu acho que o propósito maior é a participação dos senhores. A gente fica à disposição depois para responder alguma dúvida e algumas eventuais sugestões que se façam necessárias. Bom, coincidentemente, o Dia do Vereador fica próximo dia 1º de outubro, na primeira semana de outubro, que pela nossa Constituição Federal é a data final para que o Congresso faça alguma alteração na legislação eleitoral. Então, geralmente nessa data que a gente tem os eventos jurídicos, ou a partir dessa data que nós temos os eventos jurídicos. Infelizmente, a última reforma eleitoral não acrescentou nada de novo que não seja para beneficiá-los no que diz respeito e a gente vai ver isso mais à frente, com relação aos advogados e contadores, porque como a gente tem uma limitação cada vez maior das fontes de financiamento de campanha, eu queria estar aqui podendo dizer para vocês que as empresas voltaram a doar, mas elas não podem mais fazer doação. Então, as campanhas eleitorais vivem basicamente do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, que vai ser utilizado pela primeira vez em 2020 nas eleições municipais. Então, a gente vive e outra coisa que eu queria dizer para os senhores é o seguinte: eu queria dizer também, tenho o sonho do Congresso poder restabelecer a campanha dentro dos prazos de 90 dias como a gente tinha, porque hoje em dia a gente tem as campanhas em 45 dias, eu não acredito que seja a festa da democracia, eu acredito que a campanha seja mais uma etapa protocolar para eleger aqueles que já são conhecidos. Infelizmente, o Congresso Nacional opta por a cada vez mais restringir os instrumentos de campanha justamente para manter aqueles que já estão no poder, principalmente a nível federal e estadual. Então, assim, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, sem querer me beneficiar, é que é impossível fazer uma campanha eleitoral hoje sem ter um corpo jurídico permanente. Eu falo da questão do cipoal da legislação eleitoral, porque hoje, eu estava vendo o noticiário da Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral, mediante um GT, um grupo de trabalho, ele fez uma coletânea de sistematização das normas eleitorais, para a gente ver a balbúrdia que é o nosso sistema eleitoral. Temos lei dos partidos políticos, lei geral das eleições, a Constituição Federal, que tem inúmeras regras, inclusive essa questão da chapa pura, que foi fruto de uma emenda constitucional.
resoluções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral com vários artigos, muitos dos quais o leigo não consegue sequer ter uma noção básica. Então, eu falo com muita infelicidade, né, essa situação, porque como advogado eu sou beneficiado dessa situação, porque a gente tem mais e mais clientes, mais e mais campanhas, mas não é o ideal. O ideal fosse que nós tivéssemos uma legislação muito menor, né, e que as eleições fossem desburocratizadas, para propiciar justamente os candidatos, os vereadores, poderem expor as suas ideias. É surreal a gente ter visto o Dr. Lídio, com toda a sua empolgação, falar de inúmeras e inúmeras hipóteses, de quando você pode e quando você não pode fazer propaganda eleitoral, porque isso não é observado em outros países, principalmente em outras democracias amadurecidas. E o papel do advogado, ele se redobra porque a justiça eleitoral, e esse é um detalhe também, que em outros países não existe um judiciário que fiscaliza a legislação eleitoral, geralmente é feito pelas próprias casas legislativas. A justiça eleitoral, ela tem um papel muito ativo no âmbito das eleições, e é um corpo técnico extremamente qualificado, mas que a gente tem algumas críticas a fazer, porque eles não conhecem a realidade das ruas. Então, muitas vezes, e um dos eixos estruturais que eu vou tratar com vocês é a questão do limite de gastos, muitas vezes os candidatos eles são penalizados de forma excessiva por um corpo técnico que não se atém à realidade. Aliás, a própria legislação eleitoral, quando trouxe essa série de limitações, ela faz com que as eleições cheguem a ser chatas, né? A gente observa das eleições de 2012 para cá, nas eleições de 2012, eleições municipais, nós ainda tínhamos um pleito eleitoral com 90 dias, uma eleição muito mais democrática do que nós temos hoje. Então, a gente fica meio igual aquele cara que fica numa sala escura, uma sala cheia de móveis, quando acaba a luz. A gente fica meio que tateando. O próprio advogado, às vezes o candidato a governador, candidato a deputado, faz uma pergunta para a gente tem que dizer que não sabe, porque a gente fica meio que tentando adivinhar o futuro, porque a legislação eleitoral é muito mal redigida às vezes, e a justiça eleitoral tem uma criatividade imensa. Então, para terminar essa introdução, eu quero dizer que eu comungo inteiramente do conselho que a Laura Petralha, assessora de imprensa da deputada Janaína, deu a vocês no começo da fala dela, quando se dizia da importância do marketing político em detrimento do marketing eleitoral. O Dr. Lídio disse a respeito das várias possibilidades que são permitidas pela legislação eleitoral no âmbito da chamada pré-campanha. O que acontece? O legislador ele tentou diminuir os custos e diminuiu o prazo de campanha. Em contrapartida, ele permite que vocês façam várias manifestações no período pré-eleitoral. Só há de ter que se tomar cuidado com relação à questão dos gastos. Vide aí o processo envolvendo a senadora Selma. O processo envolvendo a senadora Selma é uma questão que diz respeito à pré-campanha. O que se diz? Que ela contratou empresas e teria feito gastos excessivos na pré-campanha. E daí a importância do advogado. E o problema da justiça eleitoral se imiscuir com muita profundidade no tema eleitoral. Por quê? Porque a justiça eleitoral, pasmem os senhores, diz: olha, é permitido o gasto na pré-campanha, ou seja, antes da campanha você pode fazer gasto, só que você tem que observar o limite do pré-candidato médio, ou seja, o que um candidato mediano conseguiria gastar dentro daquele pleito eleitoral. Eu não consigo dizer de uma forma segura qual seja esse limite. Então, para vocês verem que o papel do advogado é mais decifrar a legislação para o candidato e, acima de tudo, decifrar as decisões da justiça eleitoral. Nós vamos tratar da questão da cassação de laranjas, das candidatas laranjas, no qual o Tribunal Superior Eleitoral diz: a chapa que tiver candidatura laranja cai inteiramente, não cai só quem participou da fraude. E isso é criação jurisprudencial. Não existe nada na legislação que diga: olha, se uma chapa que não tiver respeitando os 30% da cota de gênero, vai cair. Isso é uma construção jurisprudencial. Ao passo que, por outro lado,
né? E me dirijo, dentre todas as vereadoras, a vereadora Camila Silva de Poconé, recebo meu abraço. A Justiça também, de certa forma, ela vem fazendo algumas coisas positivas, como é o caso da garantia dos recursos públicos para financiamento de campanhas femininas. Eu me refiro especificamente à decisão do Supremo Tribunal Federal, quando, a partir do paradigma do 30% da legislação eleitoral para as cotas, falou, olha, a Procuradora-Geral da República, na época, Raquel Dodge, pediu uma interpretação dessa legislação no Supremo, e o Supremo respondeu positivamente, dizendo o seguinte, bom, se nós temos 30% no mínimo de candidaturas de mulheres, nada mais óbvio e nada mais justo para promover a igualdade de representação que 30% dos recursos dos fundos públicos eleitorais, sejam eles do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do fundo partidário, sejam destinados às candidaturas femininas. E essa decisão, ela tem tamanha força que o Tribunal Superior Eleitoral, no mês passado, determinou a cassação de 2 vereadores do interior do Rio Grande do Sul, porque se apropriaram desses recursos que foram destinados às campanhas femininas. É dizer, esse recurso foi repassado para as campanhas femininas, as campanhas das mulheres repassaram esse dinheiro para os vereadores que gastaram esse recurso, e a Justiça Eleitoral identificou isso aonde? Na prestação de contas, que é um dos eixos estruturais que eu vou tratar com os senhores, a questão do planejamento da prestação de contas, que muito tem a ver com o processo da senadora Selma, veja que está tudo interligado. O Tribunal Superior Eleitoral, então, determinou, aliás, manteve a cassação das candidaturas desses vereadores. E eu posso citar mais exemplos e que atendem os senhores com muita facilidade, que é, por exemplo, a questão da carta de anuência, né? Muitos dos senhores têm a discussão, eu não estou muito feliz com o meu partido, eu pretendo trocar de partido, e a Justiça Eleitoral, nada obstante o texto da legislação não prevê, criou jurisprudencialmente a hipótese da permissão de troca de partido quando o vereador apresente à Justiça Eleitoral uma carta de anuência do seu partido político. E isso foi expressamente sufragado pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2016. Eu não vejo que esse entendimento vai se manter para as próximas eleições, mas se algum dos senhores ainda tiver o interesse de trocar de partido, e se o partido aquecer, concordar, não colocar obstáculo a essa troca, é possível que seja feito. Então, e outra novidade, e assim, por isso que eu me propus a não descer as minúcias das legislações eleitorais, porque eu vejo que a gente tem muita regulamentação e acaba tornando a eleição meio que esquizofrênica, né? Tamanho de adesivo, se eu posso ou não posso pintar o muro da minha casa com a cor do candidato, esse tipo de coisa não é observado lá fora. Mas o TSE disse, por exemplo, que hoje cabe direito de resposta em carro de som, né? Como a gente vai utilizar isso, eu não sei, mas então se um vereador for atacado por uma propaganda eleitoral em carro de som, hoje ele pode pedir direito de resposta para a Justiça Eleitoral, para que então aquele candidato que o ofendeu veicule o seu direito de resposta no carro de som. Bom, 3 eixos estruturais. Participação feminina, a gente acha que é demasia ficar repetindo esse assunto, mas as consequências são muito sérias, é o primeiro eixo. A questão da chapa pura para as eleições e o seu reflexo, né, nos partidos e coligações, e a questão do limite de gastos. Eu vou me propor a falar mais ou menos sobre isso, e aí eu fico aberto aos senhores para maiores questionamentos, porque eu acho que isso aqui é o que vai impactar nas eleições desse ano. Não preciso dizer aos senhores que não pode comprar voto, a questão das fake news, tudo isso já foi dito, mas eu acho assim, além de advogado, como um analista, né, do cenário eleitoral como um todo, me parece que esses 3 temas, eles têm que ter um pouco mais de atenção dos senhores. E lógico, né, ninguém vai sair daqui decorando todas essas regras de propaganda eleitoral ou coisa do gênero. A minha proposta é chamar a atenção dos senhores para esses temas que podem dar problemas significativos nas campanhas eleitorais. E eu começo pela questão da participação feminina.
Essa questão das cotas de candidatura, havia uma discussão se caçava toda a chapa ou não caçava toda a chapa. E um recurso proveniente do município do Piauí, de Valença do Piauí, o TSE, por 4 votos a 3, disse, e aí eu reafirmo aos senhores, uma chapa pura para vereadores hoje, que a gente não vai ter coligação, que não observe o percentual de 30%, se essa questão for judicializada e ao final se chegar à conclusão de que existiram candidaturas laranjas, cai a chapa toda. Por isso que eu digo, existe um dever, ainda que implícito, né, não expresso, que é de cada um dos senhores que são candidatos fiscalizar os seus concorrentes da chapa, principalmente as mulheres, sobretudo porque a legislação eleitoral, ela dá um prazo de até 20 dias antes da eleição para substituição. E aí você pode dizer, doutor, tudo bem, mas como é que a gente vai verificar ou fiscalizar isso aí? Por exemplo, o doutor Lídio disse aqui, olha, você não é obrigado a fazer campanha, mas nesse caso do Piauí, um dos motivos foi que as candidatas não faziam campanha, as candidatas não produziam material, a candidata foi votar e teve 0 votos, ou seja, ela não teve nenhum voto dela. Então, assim, é nesse cenário de aberrações que a Justiça Eleitoral é chamada a decidir, e eu concordo com a decisão. Né? Se a gente tem uma lei que exige 30% de candidaturas femininas, porque a nossa representatividade nas casas legislativas é baixa, eu acho que as consequências decorrentes do não cumprimento dessa decisão também têm que ser severas. Aí eu tinha anotado aqui também essa questão da cota de recursos dos fundos, porque, repetindo, 30% no mínimo, não é que tenha que ser 30%, é no mínimo 30% do dinheiro que vier do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, deve ser aplicado às candidaturas sob pena de, em não sendo, ou no caso de dissimulação, como eu disse, de se passar para uma mulher e a mulher passar para uma candidatura masculina, haverem consequências, e essas consequências podem ser inclusive a cassação. Aí vocês vão me dizer, doutor, é muito difícil a gente montar uma chapa com 30% de mulheres nos nossos municípios. Eu sou testemunha disso, porque, pasmem os senhores, na própria eleição... Acho que cortaram o som aqui. Oi, voltou. Na própria eleição de 2018, a gente teve uma dificuldade muito grande de montar a chapa de candidaturas a deputados federais e principalmente de deputado estadual. Tanto é assim, se não me falha a memória, eram 48 vagas, sendo 36 para um gênero e 12 para outro gênero. Nós só conseguimos conformatar, né? E eu acho que se a Késia, que trabalha com a deputada Janaína, tiver por aí, a Laura e alguns outros amigos, eles são testemunha disso, a gente só conseguiu finalizar e enviar a chapa para a Justiça Eleitoral, faltando 10 minutos para encerrar o prazo, por conta da documentação. E ainda assim, um conselho que eu dou aos senhores, peguem o registro por escrito da aquiescência das candidatas, porque a gente teve problema inclusive nisso, de uma candidata que foi registrada e depois disse, olha, eu não permiti que o partido promovesse a minha candidatura, e aí nós tivemos que substituir. Então, é muito importante se planejar, né, nesse sentido e se tomar cautelas para evitar qualquer tipo de problema, porque não duvidem os senhores, os adversários, em se vendo derrotados, vão judicializar essa questão, porque o que acontece? Se cai a chapa toda, a consequência é a recontagem dos votos. E se você tem, por exemplo, num município pequeno, 2 ou 3 partidos candidatando, caindo a chapa de um dos partidos que elegeu 2, 3 vereadores, esse partido derrotado vai ter a oportunidade no tapetão de colocar vereadores na Câmara Municipal. Então, tome muita cautela com essa questão relacionada à cota de gênero e principalmente no aspecto contábil e financeiro, aos recursos que vierem do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário. Agora, apenas fazer uma observação. A União das Câmaras de Mato Grosso poderia se associar com outras associações semelhantes, presidente, a nível nacional, e exigir, porque a gente viu, né, o escalonamento
Mestre, pode voltar aí que eu não vou usar aqui não, tá? Pode deixar naquele primeiro mesmo lá. É 2% dividido para todos os partidos, 35% para quem tiver pelo menos um deputado federal, 40%, se eu não me falha a memória, para quem tiver um número X de deputados e 15% pelo número de vereadores. Só que nada garante porque todo esse recurso, ainda que seja nas eleições municipais, eles ficam concentrados nos diretórios nacionais. É preciso que haja uma espécie de duodécimo, vamos dizer assim, ou algum percentual que garanta que esses recursos venham aos municípios, né? A gente observa numa eleição municipal, geralmente para a capital e para algum outro município de maior relevância, o que implica que a maioria dos senhores que são de municípios interiores vão ter que arcar com a campanha do próprio bolso. Chapa pura. Bom, o artigo 17 da Constituição Federal, que trata dos partidos políticos, sofreu uma emenda, que é a emenda constitucional de 97 de 2017, para que nas eleições municipais desse ano, né, existisse a tal da chapa pura. A gente costuma dizer no âmbito eleitoral, né, sem nenhum demérito, porque vocês são os grandes batalhadores da questão eleitoral, mas as eleições municipais elas funcionam como laboratório eleitoral. Eu tenho bastante dúvida se vai funcionar essa questão da chapa pura. E também duvido muito que o Congresso não modifique isso em não funcionando para as eleições gerais do ano que vem. Mas as eleições municipais, infelizmente, servem como laboratório eleitoral de experimentação dessas novas regras eleitorais. Então, o que acontece? A partir dessas eleições, os senhores... Cumprimentar o vereador Abílio, vereador aqui da capital, que se faz presente agora aqui. A partir dessas eleições, portanto, as chapas têm que ser puras. Mas há proibição de coligação na majoritária? Muita gente confunde isso. Não há proibição. Os partidos só são proibidos de fazerem coligações para lançar candidatos a vereador. E olha o problema disso. Se o seu partido, vamos dar um exemplo, ele lança chapa pura, obviamente, mas ele está coligado com outros 5 partidos, em torno da figura de um candidato a prefeito, você não pode, por uma questão de fidelidade partidária, fazer campanha para o prefeito de outra coligação. Embora você esteja concorrendo como chapa pura, você não pode fazer campanha para um candidato da outra coligação. E por que eu digo isso? Porque isso pode ocasionar uma infidelidade partidária. Se o partido te colocar na comissão de ética e te expulsar até a data da eleição, você perde automaticamente o seu registro. Então veja as peculiaridades que envolvem essa questão de chapa pura para as proporcionais e possibilidade de coligação nas majoritárias. Eu acho que é basicamente isso. Vocês às vezes são até mais experimentados que nós advogados para fazer o cálculo das coligações. A questão dos cálculos não mudou absolutamente nada. Agora você tem que imaginar que o cálculo que você fazia para a coligação, aquela projeção do cálculo que você fazia para a coligação, agora você vai ter que fazer para a chapa pura. E então, já entrando na reta final, eu chamo a atenção dos senhores para a questão da limitação de gastos. E por que eu falo isso? Porque essa é a bola da vez da Justiça Eleitoral para provocar, eu vou utilizar uma expressão mais suave, provocar, né, a Justiça Eleitoral, né, os candidatos, os partidos políticos e principalmente o Ministério Público para a cassação de mandatos. E por quê? Porque a infeliz ideia da legislação de reduzir os custos seria de garantir mais igualdade. A gente sabe que tem muita hipocrisia nessa questão. Mas a questão é que existem municípios que o limite de gastos é de 100 mil, outros municípios menos, e aí a gente tem necessidade de gasto com advogado e contador, que felizmente, pela reforma eleitoral agora, eles estão excluídos do limite de gasto. Então, embora haja a necessidade de constar na sua contabilidade eleitoral, isso não conta para limite de gasto. Aí você tem que contratar cabo eleitoral, assessoria de imprensa, marketing, aí tem carro, combustível, comitê. É absolutamente impossível enquadrar tudo isso no curto limite de gastos. Então, um conselho que eu dou aos senhores é prevenção, né? Pensar a campanha
com antecedência, juntar os esforços dos candidatos e contratar um contador já para se fazer essa projeção, porque o que acontece? A prestação de contas hoje ela é feita de forma praticamente correspondente aos fatos da campanha. Em até 72 horas os candidatos têm que alimentar a Justiça Eleitoral. E os fiscais, a equipe técnica da Justiça Eleitoral, faz esse acompanhamento em tempo real. Se não estiver refletindo a realidade da campanha, os senhores certamente serão acionados. Daí porque a necessidade de se planejar com antecedência essa questão. E valendo lembrar que tem uma atenuante, vamos dizer assim. Na eventual extrapolação desse limite de gastos, não significa que necessariamente os senhores serão cassados. É óbvio que todo mundo quer evitar o problema. Mas, doutor, eu calculei errado, meu contador calculou errado. Eu vou ter problema? Você vai ter problema pecuniário no primeiro momento, porque a lei eleitoral foi alterada pelo Congresso Nacional e introduziram um artigo 18b na Lei Geral das Eleições, dizendo que quem ultrapassar o limite de gastos vai ter que pagar uma multa correspondente a 100% do valor excedente. Então, vamos dar um exemplo. O meu limite de gastos era R$100 mil, eu gastei R$110 mil. Então, eu vou ter que pagar uma multa no valor de R$10 mil e estou sujeito, a depender do entendimento do Ministério Público, a uma ação que apure eventual abuso de poder econômico, e aí a discussão vai ser na questão do percentual que se excedeu. A Justiça Eleitoral, evidentemente, não vai embarcar em nenhum tipo de aventura. Agora, a gente tem que ter bom senso, porque o direito, no final das contas, é bom senso, né? Se foi um extrapolamento pequeno, por um erro contábil, alguma coisa do gênero, vamos dar um exemplo, na prestação de contas eu tive que retificar porque eu esqueci alguma coisa e acabou extrapolando, não tem problema nenhum. Agora, você fazer gastos sem planejamento, chega lá, você extrapolou 20%, 30%, 40% do limite de gasto, aí evidentemente vai ocorrer problema. Então, assim, e para finalizar, né, a reforma eleitoral, como eu havia dito, ela não mudou muita coisa, né? A Câmara dos Deputados até tentou avançar, mas a opinião pública foi muito dura em cima do Senado. O Senado recuou bastante, esse projeto voltou para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados havia mantido algumas mudanças significativas, mas o presidente Bolsonaro opôs 14 vetos a essa legislação eleitoral. Então, o que tem? Existem várias mudanças na lei dos partidos políticos, mas isso é mais para questão a nível nacional, questão de Constituição, etc. e tal. O que tem de relevante é essa questão que eu falei para os senhores. Advogados e contadores não entram no limite de gastos e mais. O TSE, numa questão relacionada ao Estado de São Paulo, disse que o partido não poderia gastar dinheiro para contratar advogado para defender candidato. No caso concreto lá, era o governador Alckmin, tinha sofrido uma ação que buscava a cassação do seu mandato, e o PSDB havia pago os honorários dele, se não me engano era uma cifra de 190 e poucos mil reais. Aí o TSE entendeu que os partidos não poderiam fazer esse tipo de gasto. E aí o Congresso reagiu, evidentemente, e passou a prever então que o gasto de contadores e advogados, eles podem ser custeados por doação de pessoas físicas, ou seja, recursos próprios, ou por utilização do recurso do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Porque na prática ninguém pode ficar indefeso, e como o Supremo Tribunal Federal entendeu por limitar a doação das empresas, enxugando os recursos financeiros nas campanhas eleitorais, nada mais justo do que os partidos possam então fazer frente a esses gastos para defender principalmente os candidatos que forem eleitos e que dão corpo e dão musculatura aos próprios partidos políticos. Então, eram essas as contribuições que eu imagino seja necessárias trazer aos senhores. Como eu havia dito, eu acredito que não adianta a gente ficar aqui descendo as minúcias, falando de tópico por tópico da legislação eleitoral, mas chamar a atenção sobre algumas questões específicas da legislação eleitoral
que podem redundar em algum problema. Eu estou aberto a dúvidas, a indagações, e eu queria agradecer, Júlio, na sua pessoa e na pessoa do presidente, o carinhoso convite para mais uma vez, né, já participei do primeiro evento que foi feito lá no Centro de Eventos Pantanal, e agora poder falar um pouco sobre essa questão eleitoral aqui para vocês. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, está aberto para perguntas aos dois palestrantes, por gentileza. A Flan vai levar o microfone para quem queira fazer pergunta, por gentileza. E não se esqueça que, ao final, nós vamos entregar uma pasta para todos os vereadores, onde contém os documentos da assinatura do convênio com a Escola do Legislativo, e também nós vamos entregar o certificado para cada vereador. Com a pergunta aí, por gentileza. Doutor Rodrigo, em relação ao coeficiente dentro do partido no município, então saiu, por exemplo, tem 8 partidos concorrendo às eleições para vereador. Quem entra na disputa das vagas? Aqueles que atingiram o índice? Quem na repescagem entra quem não atingiu o índice? Segue a mesma regra que foi observada nas eleições anteriores. Primeiro, estabelece-se o quociente eleitoral, eu não me lembro muito bem de cabeça, mas tem o quociente eleitoral. Aí faz aquela rodada que hoje é na máquina do próprio TRE, né? Mas daí você vai fazendo as médias até preencher. Quando acabarem no cálculo as médias, daí vai para as sobras. E aí há a possibilidade dos partidos disputarem as sobras. Mas a sobra, no caso, para o partido que não atingiu o índice, ele não entra na sobra. Isso. Vamos dizer, seria 5.000 votos para eleger um candidato. O partido, ele tem lá seus 16 candidatos, 18 candidatos, somaram 4.500 votos. E os outros partidos, eles atingiram o índice, eles vão entrar com aquele que não atingiu 5.000 votos, ele entra também ou não? Então, como eu falei, é um cálculo bem complexo, né, de cabeça eu não lembro, mas é assim, primeiro você tem o quociente e aí vai atingindo a média. Porque a discussão que o senhor está colocando é o seguinte, se o partido que não atinge o quociente eleitoral, ele pode participar das vagas das sobras. E há a possibilidade, pela legislação eleitoral, da participação das sobras depois que nenhum partido mais atingiu o quociente eleitoral. Entendeu? Doutor, bom dia. Boa tarde, aliás. Doutor, é o seguinte, o que ele quis dizer é quase a mesma pergunta minha. É praticamente a mesma. Só para esclarecer bem essa questão do coeficiente eleitoral, que muitos aqui têm bastante dúvida nessa questão. Vou voltar novamente na pergunta dele, na questão seguinte. Temos aqui 5 partidos de candidatos a vereador. Vamos colocar 4 grupos. Tem partido A, partido B, partido C, partido B. Tá. Esse partido aqui não atingiu, eu tirei 500 votos, eu tenho um grupo do meu partido. Meu partido tem 10 candidatos, eu atingi 500 votos, vamos ver que o coeficiente eleitoral é 1.000 votos, coeficiente eleitoral. Eu tirei 500, ele tirou 200, ele tirou 30, 20, 30, mas não chegou ao 1.000. Esse partido meu vai eleger o vereador? Eu acho melhor fazer o seguinte. Vai disputar a sobra? Fazer o seguinte, eu vou disponibilizar meu e-mail para vocês colocam isso aí que eu faço, porque é um cálculo muito complexo isso daí. Você tem que pegar o número de votação, o número de vagas, fazer a divisão, aí você vai atingir o quociente e aí vai fazendo essas rodadas dobradas, até acabar, nenhum partido mais atinge o quociente. Então, você falar em hipótese é bem complicado, é mais fácil você passar uma situação e aí não precisa nem tanto essa resolução do TSE, mas a gente precisa de um cenário hipotético pré-estabelecido para eu poder passar o passo a passo para vocês do cálculo. De cabeça aqui agora, e fica até complicado eu explicar para vocês essa questão de forma mais... Sim, eu só queria saber se ele vai participar... Não, ele participa da sobra. Da sobra. Ele não participa da etapa inicial, mas depois que nenhuma das chapas puras atingiu o quociente, são várias rodadas de cálculo, aí na sobra ele pode participar. Eu acho que alguns deputados federais aqui dessas últimas eleições de 2018, eles foram eleitos pelas sobras.
Tá, sou candidato a prefeito. Meu grupo, do meu partido, por exemplo, sou do PSDB, sou candidato a prefeito do meu partido. Eu tenho um grupo de 17 candidatos do meu lado. O voto de legenda conta para esse grupo? Voto de legenda? Conta para a chapa pura. Para a chapa pura. Isso é uma questão interessante, porque a resolução do TRE vai ter que disciplinar isso, porque geralmente esse voto de legenda contava para a coligação. Sim. Agora, como há possibilidade de coligação na majoritária, mas não na proporcional, o partido, por essa sua pergunta, os candidatos a vereadores do partido do candidato a prefeito, em regra, teriam vantagem, porque iria só para a chapa deles, né? Porque não tem como você fazer um cálculo para dividir, entendeu? No guarda-chuva das coligações. Isso é uma questão que tem que ser levada, inclusive, e o TSE, quando vai disciplinar as eleições por meio de resolução, eles chamam as academias, associações. Eu faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Eu vou pedir para que eles explicitem essa questão envolvendo ao voto de legenda para chapas puras, levando-se em consideração a cabeça de chapa. É interessante essa questão. Então não tem uma conformação na lei. Não tem uma confirmação porque mudou, né? Antes era coligação, agora é chapa pura. Entendeu? Obrigado. Eu gostaria que se identificassem aos palestrantes, por gentileza, as pessoas fazer perguntas, se identificar, por gentileza. Só para concluir essa questão que eu comentei antes, eu sou Osmar Zoton, vereador de Nova Mutum. No mandato passado, o prefeito ele elegeu os 9 vereadores. Teve uma outra chapa concorrendo e que não tinha candidato a prefeito, mas se reuniu, né, que fazer uma outra chapa, era um chapão, se reuniu lá, foram, se não me engano, acho que foi 14 candidatos. E não atingiu o índice, mas teve candidatos que fez mais voto e o segundo colocado que se elegeu na chapa junto ao prefeito. Então, por isso eu fiz a pergunta dentro dessa questão aí. Beleza, nesse momento. Eu fiquei até interessado nessa questão aí de uma coligação não conseguir fazer nenhum, depois a gente conversa, aí o senhor me explica, fiquei até curioso para estudar essa questão aí, porque daí ocasiona um déficit de representação muito grande dentro da Casa Legislativa, né? Um grupo eleger todos e o outro grupo não eleger ninguém. O Júlio vai responder a próxima pergunta, hein? Boa tarde, doutor. Sou vereador de Apiacás e quero tirar uma dúvida, porque as políticas passadas, com 2 ou 3 candidatos a prefeito, a gente se sentava com a promotoria pública para fazer um TAC em cima das leis que a gente acabou de estar vendo. E nesse TAC, os 3 candidatos faziam uma regra para o município, perante a promotoria pública. Todos os 3 candidatos assinavam, né, aquela regra e tendo a lei para ser cumprida. Mas no período eleitoral, um dos candidatos sai daquela regra do TAC, mas a lei lá permite para ele. Isso funciona? Toda eleição tem pergunta sobre isso, seja a nível estadual ou a nível municipal. Eu falei que o Júlio ia responder, não, mas aqui esse assunto eu gosto porque assim, existe vedação. Eu não sei porque o Ministério Público insiste nisso, né? Eu acho que até seria interessante se pensar numa questão de uma reforma na legislação, mas a legislação expressamente proíbe TAC. Por quê? Porque você não pode, num acordo, vedar espécies de propaganda ou limitar a questão de custo. Tanto é assim, óbvio, se esse TAC for cumprido, maravilha, não vai ter questionamento nenhum. Mas se eventualmente algum candidato espertamente descumpre o TAC, porque o TAC vai ter lá, né? Não pode fazer isso, sob pena de multa, né? Essa multa, inclusive, não é sequer exigível na justiça, porque como a legislação proíbe o TAC, se o TAC em si é inválido, ninguém pode executar uma multa decorrente de um contrato, de um acordo inválido. Então, assim, você até pode fazer o TAC, você só não pode depositar confiança de que ele vai ter eficácia do ponto de vista de punir o candidato. E se tem candidato que sabe disso, ele vai assinar o TAC, você vai deixar de fazer alguma propaganda que você se comprometeu a não fazer, ele vai fazer, não vai sofrer sanção nenhuma. Entendeu? Vereador Júlio César, município de Jangada. A minha pergunta é a seguinte:
se o candidato não obteve 10% do coeficiente e o partido dele fez um candidato a vereador, elegeu um. Aí aconteceu um imprevisto, esse candidato que não atingiu os 10% do coeficiente, ele tem possibilidade de assumir a vaga ou não? Quer falar sobre isso, Júlio? É a questão do suplente, geralmente, né? Eu nunca me deparei com uma situação como essa, porque a lei fala em eleito, né? Agora, é óbvio que, se você for parar para pensar, vai chegar uma hipótese em que o candidato na segunda, na terceira suplência, às vezes até na primeira suplência, ele não tem atingido essa votação. Só que a lei fala que vai ser eleito, beleza? Agora, não fala que o suplente necessariamente tenha que atingir esse 10% para assumir o cargo do eleito. Eu nunca me deparei com uma situação dessa, porque essa lei é recente e eu nunca me deparei com uma situação como essa. Porque na prática ele teria que ser impedido de ser diplomado, porque se ele tem um diploma de suplente, ele pode assumir. É porque tem algumas especulações, não sei se algum dos pares já ouviu sobre isso, que o voto nem contabilizado para suplente, no caso, seria contabilizado, se ele não atingir os 10%. Né? Ele não seria diplomado como suplente, mas vale o voto dele para a coligação? Todo voto depositado vale para, na verdade, chapa pura agora, né? Para chapa, vale sim. Boa tarde a todos e todas. Doutor Rodrigo, a pergunta que eu pretendo refazer, porque ela já foi feita aqui, eu acredito que ela é de curiosidade da maioria dos nobres aqui presentes. A preocupação da gente com relação ao coeficiente. Eu não entendi bem o que o senhor colocou, eu não sei se o senhor colocou, se o senhor não se atentou bem para a matéria ou se não há na legislação acerca disso. Um partido que ele faz a coligação na majoritária, o voto na legenda ele vai somar para o prefeito ou ele pode somar aqui para a majoritária? É porque assim, o cara vota para prefeito e vai ter o espaço para ele votar para vereador, certo? Correto. Se ele coloca, vamos dar um exemplo, 46, vou colocar um partido que não existe, 78, tá? Para prefeito. Se ele não votar, ele vai ter que obrigatoriamente votar para vereador. Se ele não votar em nenhum, se ele repetir o 78, esse voto vai para a chapa pura do partido do prefeito. Entendeu? Partido, mas ele contabiliza na contagem de votos do prefeito ou não, na proporcional? É porque o eleitor vota duas vezes, né? Ele Sim. vota para vereador e para prefeito. Então o voto de legenda ele vai apertar. Para prefeito ele vai colocar 78, é o voto do cabeça de chapa. Para vereador, se ele não tiver nenhum candidato, ele vai colocar lá 78. Se ele não votar, vai ficar nulo o voto, né? Ou ele pode obter a opção de colocar branco, ou por exemplo, ele coloca 77, um partido que não existe, 77 Solidariedade, 79, vai anular. Agora, se ele quiser votar para a legenda, ele vai ter que votar até responde a pergunta do... No 78 novamente. Aí contabiliza voto de legenda para a legenda partidária, não mais para a coligação, entendeu? Tá, aí vamos dar exemplo. Compreendi. Ou então ele vota 78 para o candidato a prefeito. Aí no guarda-chuva da majoritária tem 5 partidos. Ele fala, não, eu vou depositar um voto aí por 64, que eu acho que é melhor. Se ele não votar num candidato específico, vota no 64, conta para a legenda da chapa pura do partido 64. Tá. Outra pergunta é com relação ao partido, a chapa pura. O partido que não alcançar coeficiente, também já foi feita essa pergunta, mas eu acho que todos aqui têm interesse em saber dela. Ele vai concorrer à sobra de votos ou não? Então quer dizer que ele pode concorrer. Não são só os partidos que alcançam o coeficiente que vão estar disputando a sobra, o voto de sobra. Oi? Concorre na sobra, né? Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos, Eduardo da Verdade Juína. Doutor, eu queria ter uma dúvida em questão do quê? Sabemos que hoje, se eu tiver um ano de filiação, eu posso mudar de cidade e permanecer com 6 meses para concorrer a um cargo eletivo. Esses 6 meses também vai em questão da filiação de 6 meses ou vai permanecer a 1 ano? Eu estou chegando agora para ser candidato
e mudei de cidade, por exemplo. Eu permaneço nos 6 então meses ou fica um ano? Tá, uma coisa é o domicílio e outra coisa é a filiação partidária, né? A filiação partidária você já vai ter, né? Eu acho que a questão é do domicílio, né? Porque antes, assim, exigia-se 1 ano de filiação partidária e 1 ano de domicílio eleitoral. Aí veio a legislação, aí mudou primeiramente a questão da filiação. Falou, não, a filiação é 6 meses para ajustar com aquela questão da janela e tal, não sei o quê. Agora, em 2017, foi alterada a legislação permitindo a alteração do domicílio eleitoral para 6 meses também. Então, se eu entendi a sua pergunta, não se exige mais 1 ano de domicílio eleitoral na cidade. Por exemplo, você é de Itanhangá, você vai concorrer em Colíder, vamos dizer assim. Você tem que transferir o seu domicílio eleitoral lá, com toda a burocracia inerente da justiça eleitoral, no prazo de 6 meses e não mais de 1 ano, como era. Entendeu? É isso? É isso. Então, assim, eu posso me filiar com 6 meses antecipados das eleições e concorrer a um cargo eletivo. A filiação, então você quer a sua pergunta. Isso. 6 meses. 6 meses antes da eleição. Só tem que tomar cuidado com a data, né? Sim, geralmente obrigado. coloca 6 meses, uns 3 dias para evitar a discussão. Era dia 4, mas tinha 31, um mês com 31 e tal, não sei o quê. Pessoal, nós vamos ter mais 2 perguntinhas, porque nós já estamos com o tempo estourado, tá? Só um minutinho, só mais 2 vereadores aqui que pediram. Nome e município, vereador, por favor. Vereador Hamilton Simões, município Campinápolis. Com relação à causa de barreira, os partidos que estão na lista que não atingir a causa de barreira não terão chance ao fundo partidário. Nesse caso, existe alguma legislação que autoriza qual o uso financeiro para ele colocar as suas candidaturas na rua? O partido que não tiver acesso ao fundo eleitoral de financiamento de campanha, ao fundo partidário, ele pode lançar candidato, mas ele não vai ter acesso ao fundo. Então, a campanha tem que ser bancada pelos próprios candidatos ou por pessoas físicas que acreditem na ideia. Ele não está impedido de lançar candidatos, ele só não vai ter acesso, dada a baixa representatividade dele, aos recursos do fundo. Se eu entendi a sua pergunta, é isso, né? O partido não atingiu a cláusula de barreira, não vai ter acesso a tempo de TV, rádio, não vai ter dinheiro, mas ele pode lançar candidato. Vereadora Carmen, de Primavera do Leste. Sobre o fundo partidário, minha dúvida. Como que eu faço candidato para saber se a gente tem direito a que valores, de que forma a gente consegue saber, dentro da legalidade, se nós temos direito a esse fundo partidário ou não? Pode nos ajudar? Carmen, é o que eu falei ali do púlpito. Seria o ideal que houvesse alguma forma de direcionar, né, que a cada município, na eleição municipal, de acordo com o número de habitantes, sei lá, tivesse direito a determinados valores. O problema é que todo o dinheiro do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é repassado ao Diretório Nacional. E daí em diante é política. Entendeu? A única coisa que eu posso te afirmar com certeza é, se for mandado R$10, R$3 tem que ser destinados à campanha de mulheres. É a única coisa. Na verdade, do outro gênero, né? Mas como a gente sempre vê uma baixa representatividade no número de mulheres, a única coisa que eu posso te garantir é, mandou R$10, R$3 tem que ir para as campanhas femininas. Mandou R$1.000, R$300 tem que ir, no mínimo, para as candidaturas femininas. No mais, é política, é ir lá para Brasília pedir, é ter algum deputado federal, alguém na cabeça do partido que convença a direção a encaminhar o dinheiro para os municipais, infelizmente. Ok, gente, vou convidar o presidente Dinkley aqui para... Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Pode vir à frente, por gentileza, né? Presidente Dinkley, para fazer a entrega de placas aos 2 palestrantes aqui à mesa, por gentileza, para o presidente. Inicialmente ao Dr. Júlio, por gentileza, recebendo a placa das mãos do presidente Dinkley. Dr. Júlio Moreira Júnior.
Próxima homenagem para o Dr. Rodrigo Cirineu, por gentileza, o presidente Ediclei. Vou também chamar aqui para a mesa aqui o Gerivan, evangelista, aqui ao lado do nosso presidente também. Ok, doutor Júlio. Pedi a palavra novamente só para fazer mais um agradecimento especial ao Rodrigo Cirineu, um amigo particular que a vida eleitoral me deu, de ceder o seu tempo e vir aqui fazer essa palestra para vocês, vereadores, vereadoras de todo o estado de Mato Grosso. Eu até falei para o Cirineu para ele fazer um artigo para esclarecer essa dúvida em relação à sobra de campanha, enfim, essas dúvidas que foram movimentadas, o Rodrigo vai fazer um artigo, vai disponibilizar para o SEMAT, para a gente enviar nos grupos do WhatsApp, nos e-mails, enfim, para disponibilizar para todas as câmaras municipais. Obrigado, Júlio. Eu me comprometi ao Júlio não fazer nenhum artigo, né? Porque um artigo é muita sem graceira jurídica. Na verdade, fazer um passo a passo para vocês entenderem de forma clara quando os partidos concorrem pela média e quando eles vão e concorrem pela sobra, com aquela preocupação do mínimo de 10% do quociente. Beleza, gente? Obrigado, tá?